7h30, você tem uma reunião com a minha esposa, então gostaria que os irmãos, as irmãs estivessem aqui, e quem tem filho, que os homens cuidassem dos filhos nesse dia, amém? Aleluia! Os homens não deu amém, mas eu digo amém por eles. Primeira semana também, dia 3, nós estaremos começando os nossos cursos bíblicos. Então nós teremos aí curso de treinamento de liderança, curso de maturidade no espírito, e eu quero que os irmãos estejam aí conosco nesses dias, você que não fez os cursos ainda, que você esteja conosco, tá bom? Então, de repente, você não fez ainda o curso de maturidade, vem para o CTL, depois faz o maturidade. Se você fez o maturidade, faz aí também o CTL. E da em Carapicuíba nós estamos abrindo uma turma também lá. Estamos multiplicando uma turma também lá. O irmão Carlos vai dar aula lá. Amém? 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Antes de pregar, eu queria ler com você e orar. Amém? 1 Timóteo 4, 12. Ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te, ou seja, dedica à leitura, à exortação e ao ensino. Fala assim comigo: leitura, exortação e ensino. Bem, feche seus olhos por um instante. Pai, nós oramos pela tua palavra, que é verdade e é vida. Eu peço ao Senhor que o Senhor me capacite nessa noite, que o Senhor me dê direção, que o Senhor me dê palavras, ilustrações espirituais, que teu Espírito não apenas age em mim, mas que age em cada pessoa no seu lugar, que o Senhor traga um ambiente de glória também no momento da palavra, e que nós saiamos daqui transformados, diferente da forma que entramos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar? Olha só, então, nessas últimas semanas, nós temos falado sobre as disciplinas espirituais. E as disciplinas espirituais, as disciplinas do Espírito, elas são muito importantes para as nossas vidas. Elas são muito importantes para que nós possamos desfrutar da graça de Deus. Então, nós precisamos aí entender que as disciplinas espirituais, elas não são leis legalistas ou meritórias. Ao praticar as disciplinas espirituais, não quer dizer que eu passo a ter algum mérito. Não quer dizer que eu passo a ter algum mérito, algum merecimento próprio. Mas quando eu pratico as disciplinas espirituais, elas são meios da graça de Deus. Então elas são meios da graça. Presta atenção no que eu te falei. Elas são meios da graça e não meios de alcançar a graça. É importante. Aqui a ordem dos fatores altera o resultado. As disciplinas espirituais são meios da graça e não meios de alcançar a graça. O problema, muitas vezes, da igreja é que ela inverte as coisas. Então, ela acha que as disciplinas do Espírito são meios de você ter graça de Deus. Mas, na verdade, a graça de Deus, elas utilizam esses meios para que nós possamos ser transformados, para que nós possamos ser mudados. E nós temos falado nesses dias sobre meditação, ter um momento para meditar, sabe, na palavra, meditar na criação de Deus, meditar nas coisas que Deus tem feito. Falamos sobre oração, falamos sobre a importância de nós orarmos, a importância de nós termos um período de oração. Quantos aqui têm orado mais aí? Diga amém. Amém, espero que você tenha orado mais, porque nós compartilhamos, nós entendemos a importância de nós orarmos, que é esse meio de relacionamento com Deus. Mas eu quero falar nesses dias agora sobre a disciplina de absorver a palavra de Deus. Como que nós podemos absorver a palavra de Deus? Como que nós podemos absorver a Bíblia? Como que nós podemos absorver e ter a nossa vida transformada pela palavra? Paulo escrevendo para Timóteo, seu filho na fé, que tinha se tornado um pastor ali na igreja de Éfeso. Paulo diz: Timóteo, que ninguém venha desprezar você porque você é jovem, mas que você torne um padrão no seu comportamento, você torne um padrão na sua fé, mas que você também torne um padrão de leitura, que as pessoas olhem para você e falem:
Timóteo é um cara que lê a Bíblia. Timóteo é um cara que lê a palavra. Timóteo é um cara que busca na palavra direção de Deus. E que nós também, irmãos, possamos ser esse padrão. Depois Paulo ele vai escrever uma segunda carta para o seu filho na fé, Timóteo. E lá em 2 Timóteo 2,15, queria que o Igor projetasse para mim. 2 Timóteo 2,15. Segunda carta de Paulo a Timóteo 2,15. Ele diz assim: procura apresentar-te como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A exortação de Paulo é que Timóteo fosse um obreiro, e que como obreiro, ele não tivesse do que se envergonhar no seu manejo da palavra. Agora, irmão, obreiro aqui não é um cargo, obreiro aqui não é um título, obreiro aqui é todo aquele que faz a obra de Deus. Se você nasceu de novo, se você creu em Jesus, e você, quando chega no seu trabalho, quando seus amigos perguntam, você vai para a igreja, quando você vai aconselhar alguém, quando você vai conversar com alguém, nós somos esses obreiros do Senhor, amém? E qual que é a exortação? Que nós não tenhamos do que se envergonhar. Ontem, eu estava vindo da comunhão da célula, e aí eu parei no sinal, no farol, e aí tinha um cara, e ele estava fazendo malabarismo com facão, irmãos. Eita! E o cara tinha 3 facão, então ele começou com um, colocando um facão na língua. Aí ele ficou assim, um facão grande, pendurado assim na língua. Os outros 2, o cara começou a jogar para cima, Marcelo. Pá, 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 pá. Aí tirou da língua, jogou também, e os 3 no ar assim, ele, plá, o negócio saía fogo. Falei, rapaz, que negócio interessante, até deu um trocado para ele lá. Eu estava morrendo de medo dele se cortar inteiro. Mas, por que esse cara, agora imagina eu e você com 3 facão. O primeiro na língua, acabou de cortar, já perdeu a língua. O segundo jogou para cima, perdeu o braço. O terceiro jogou, caiu no dedão do pé. Sendo bem positivo. Mas por que conosco aconteceria isso? Porque nós não sabemos manejar. Não sabemos manejar? A não ser se tem algum irmão aqui que... Né? Tem alguém aqui? Não? Não, né? Ainda bem. Arretado. Mas, veja bem, por que nós não faríamos o que aquele rapaz fez? Porque ele sabia manejar e nós não sabemos manejar facões. Agora, o nosso negócio não é facão. Não é verdade? Qual que é o nosso negócio? O nosso negócio é a espada do Espírito. Agora, o que nós precisamos fazer? Precisamos saber como aquele camarada manejar a espada do Espírito. Precisamos ser alguém que, quando alguém está conversando conosco, nós somos como Jesus disse, né? Que a boca fala do que o coração está. Você sabe manejar as palavras. Se alguém está falando de estar doente, você sabe manejar as palavras de Deus que fala de cura. Se alguém precisa ser salvo, você sabe manejar as palavras de Deus que fala de salvação. Se alguém precisa manejar as palavras porque está debaixo de condenação, você sabe falar a palavra de Deus. E você não se corta com espada, porque tem muita gente se cortando com espada por aí. Então nós precisamos ser esses obreiros e ser essas pessoas que manejam bem a palavra. Que tem uma palavra na mão e você sabe lidar com ela. Você sabe absorvê-la. Você sabe lidar com tudo que Deus tem para você. Lá em Jeremias 9:24, o Senhor falando com o profeta Jeremias. E ele diz assim, 9:24. Mas o que gloriar-se, o que se orgulhar, orgulhe-se nisso. Orgulhe-se no quê? Orgulhe-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque essas coisas me agradam, diz o Senhor. Então, ele diz o seguinte: se alguém se gloriar, glorie-se em conhecer ao Senhor. Agora, irmãos, eu sei que está tendo uma novela aí, Gênesis agora, né? Um rebuliço no meio dos crentes. A Record aumentou a audiência. Os crentes estão falando da novela, virou um negócio. Eu vi hoje a reportagem que a Globo está assustada com o Ibope, porque a crentaiada foi tudo assistir Gênesis, filho. Tem muito crente.
Aí, mas veja bem, eu não sou contra nenhum tipo de filme ou série ou nada disso. Eu acho que Deus, ele pode falar com você de diversas formas. Deus usou a jumenta de Balaão para falar. Por que Deus não pode usar outras coisas, né? Mas a forma que na sua soberania Deus nos deu para conhecê-lo, não foi novela, não foi filme, não foi nada disso. A forma que Deus nos deu para conhecer foi pela leitura da sua palavra. Então Deus, ele escolheu a Bíblia, a palavra escrita para se revelar a nós. Então a música do Alessandro Vilas Boas, muito legal, fala assim, quero conhecer Jesus. Não é isso? Mas, e ela canta bastante vezes, quero conhecer Jesus, né? Quero conhecer Jesus, assim, umas 30 vezes. Mas ela é legal. Mas, o que eu falo para você é o seguinte, esses irmãos é uma bênção, aleluia. Aleluia, amém. Mas como que eu posso conhecer a Jesus, irmãos? Eu posso conhecer a Jesus através da palavra. Depois que eu cantar aqui 10 vezes, quero conhecer a Jesus, eu tenho que pegar a minha Bíblia e conhecer Jesus através da Bíblia. Quantos querem conhecer Jesus aí? A Bíblia está dizendo que o Senhor se agrada de você querer conhecê-lo. Pastor, eu conheci Jesus no meu encontro. Irmão, Deus é tão grande, Deus é tão profundo, que você nunca terminará de conhecer Deus. Você sabe por que você tem a vida eterna? Sabe por quê? Porque você precisa de toda a eternidade para conhecer o Senhor. Se a vida eterna fosse apenas milhões de anos, você não conheceria Deus o suficiente. Mas nós precisamos da eternidade, porque nós só conheceremos Deus completamente durante toda a eternidade. E hoje, pastor, como que eu faço isso? Hoje eu conheço a Deus pela sua palavra. Um pastor, ele foi para a África, e aí, chegando na África, ele foi para uma igreja, foi servir a uma igreja, ele era missionário, foi com mais 4 irmãos. Então ele foi para leste da África, e ali no leste da África, ele foi servir a uma igreja, que é aquelas igrejas de taipa, né? Tem a madeira e tem aquelas paredezinhas de barro. E o prédio da igreja era tão frágil que eles dormiam em barraca do lado de fora. E ele começou a observar a vida daqueles crentes. Então aqueles crentes, eles mentiam, aqueles crentes roubavam, aqueles crentes viviam embebedando, e aqueles crentes tinham uma vida muito desregrada. E ele começou a observar como que eu posso servir essa igreja local. E ele começou a observar que ninguém naquela igreja tinha Bíblia. Fala misericórdia. Uma segunda coisa que ele observou, que nem o pastor da igreja tinha Bíblia também. E que o pastor tinha 6 sermões. Então ele pregava 6 palavras, e quando terminava a 6ª, ele voltava para a primeira. E a cada 6 meses, vinha um pastor de fora, a 100 quilômetros daquela denominação, com uma Bíblia, pregar para aquela comunidade. Então, ele comprou Bíblias para toda aquela igreja. E ele passou a ensinar aquela igreja todos os dias. E ele começou a dar estudos bíblicos, falar da redenção, falar da obra de Cristo. Então, aqueles crentes começaram a ler sua Bíblia. E ele conta que o caráter daquela igreja foi mudada completamente. Mas talvez você fale assim, pastor, nós temos Bíblia. Nós temos Bíblia. Mas será que ela não está aberta lá no Salmo 91 para espantar os maus espíritos, como alguns evangélicos fazem? Ou aberto no Salmo 23? Alguém disse que se os crentes resolvessem tirar a poeira das suas Bíblias, nós teríamos a maior tempestade de poeira de toda a humanidade. Maior crise de renite da história. Fala misericórdia. Mas não é você que está aqui hoje. Esses não vieram hoje. Agora, nós vivemos, pastor, mas nós temos Bíblia. Irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Nós somos um país com 60 milhões de evangélicos aproximadamente. Eu te pergunto,
O nível de uso de droga aumentou ou diminuiu? Nível de violência aumentou ou diminuiu? Nós temos a maior quantidade de deputados e senadores evangélicos. O nível de corrupção aumentou ou diminuiu? Você sabe por quê? Porque o povo brasileiro, apesar deles terem uma Bíblia, ou aqui ou no celular, eles são como aqueles irmãos do leste da África, que não leem a Bíblia. Eles não leem porque não têm. Nós não lemos porque somos indisciplinados. Eu estava ontem lendo uma pesquisa enquanto preparava essa palavra. E os dados são chocantes. Porque apenas 18% dos crentes lê a Bíblia todo dia. Presta atenção. De 100 cristãos, apenas 18 lê a Bíblia todo dia. 23% dos cristãos nunca lê a Bíblia. O único contato deles é no domingo, quando vai para o culto, e quando o pastor prega a Bíblia. Porque esse é um outro problema. Porque normalmente você vai para alguns cultos e você também não tem palavra. Ou seja, nós somos como aquele... E esses irmãos aqui que foram feita a pesquisa, antes perguntaram para ele, você nasceu de novo? Você crê que nasceu de novo? É gente que diz que nasceu de novo. Sabe, nós precisamos desfrutar desse meio da graça, que é a palavra de Deus. Diga amém. E essa disciplina de absorver a palavra, de absorver a Bíblia, ela tem algumas subdisciplinas abaixo dela, que eu tentei separar em algumas aqui. Primeiro, ouvir a palavra. Lá em Lucas 11, 28. Lucas 11, 28. Diz assim, Lucas capítulo 11, verso 28. Ele, porém, respondeu, bem-aventurado, feliz, são os que ouvem a palavra e a guardam. A questão aqui, Jesus está dizendo que nós precisamos ouvir a palavra. Há uma bem-aventurança, há uma felicidade para aquele que ouve e aquele que guarda. Lá em Romanos 10, 17, projeta para mim, Igor. Romanos 10, 17, o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, ele diz assim, e assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, se eu quero aumentar minha fé, se eu quero ser feliz no Senhor, eu preciso ouvir a pregação. E a pregação da palavra de Cristo. Agora, pastor, eu preciso ouvir? Sim, irmãos, nós somos uma geração que gostamos muito de falar, mas que não gostamos muito de ouvir. Nós não podemos, sabe, ter um aspecto de vir para esse culto, e no momento do culto, nós achamos que o culto é só mais um culto, ou que é o pastor aqui que está falando. Pode ser o irmão Joãozinho pregando aqui na frente. Se ele está pregando a palavra, você tem que entender que é voz de Deus falando com você. Você tem que vir com o coração sedento, claro, de analisar o que está sendo pregado aqui, de examinar o que está sendo pregado aqui, mas você vai para o culto dizendo assim, eu vou para o culto para ouvir a voz de Deus. O problema é que muitos de nós viemos para o culto com aspecto de não reverenciar a palavra, de não reverenciar esse momento, mas Deus resolveu, pela loucura da pregação, diz Paulo, nos salvar. Deus poderia usar outros meios, mas Deus usou a loucura da pregação, Paulo diz em Coríntios. E quando eu ouço a pregação, eu tenho que ouvir a pregação, claro, analisar o que está sendo pregado, mas ouvir como voz de Deus para a minha vida. Eu preciso preparar o meu coração e dizer, Deus, independente do pastor Clériston, que não sabe pregar, mas fala comigo hoje. Irmão, seu líder de célula pode falar, nós vamos, nós fomos, nós viemos. Mas se você for com uma postura de ouvir e dizer, Deus vai falar hoje.
Deus vai falar hoje através da vida do Marcel, Deus vai falar através da vida do Igor, vida da Paula, Deus vai falar hoje, no compartilhamento, Deus vai falar comigo. Irmãos, Deus vai falar ao seu coração. Você não está numa palestra coach, você não está numa palestra motivacional, mas você está aqui para ouvir a voz de Deus. Quantos de nós vêm com essa perspectiva de vir para o culto e dizer, hoje eu vou ouvir Deus falar comigo. Independente da loucura do pregador, Deus vai usar a loucura da pregação para falar comigo. Diga amém. Lá em 1 Tessalonicenses 2,13, o apóstolo Paulo, ele agradece por aquela igreja. E o agradecimento dele por aquela igreja é o mesmo que eu faço pela vida de alguns irmãos. Porque lá em Tessalonicenses 2,13, 1 Tessalonicenses 2,13, ele diz assim, 1 Tessalonicenses 2,13, olha só, outra razão, ainda temos nós para incessantemente não parar, ou seja, não parar de dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Paulo está agradecendo por aquela igreja, porque aquela igreja recebeu a pregação da palavra, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus, fala de Deus. E aí Paulo diz, porque vocês creram que o que nós estamos pregando não é a nossa palavra, mas é a palavra de Deus, ela está operando eficazmente. Há uma eficácia, há um resultado, há uma mudança de vida. Em quem? Nos que creram. Porque tem pessoas que ouvem, mas não creem. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Você ir para o McDonald's não faz de você um McLanche feliz. Você vir para a igreja não faz de você um crente. Você ouvir uma palavra não quer dizer que você vai ser transformado, mas quando alguém prega, independente se sou eu, independente se são os irmãos no momento do louvor, você tem a postura de dizer, é palavra de Deus, é Deus falando comigo. Eu quero dizer para você, não tem como você ouvir com essa postura e a palavra não operar eficazmente em você. Mas você precisa ouvir com essa postura. Sabe, precisamos ser reverentes ao ouvirmos a palavra. Precisamos compreender que naquele momento Deus está falando conosco. Precisamos ouvir pregações durante a semana. Você precisa durante a semana, não é só hoje, é durante a sua semana. Pega lá, cuidado também com o que você ouve. Porque há muita morte na panela por aí. Mas pega lá homens de Deus. Pega lá pessoas que pregam a palavra e ouça. Coloca lá no seu carro, no pendrive, coloca lá no celular, vai no ônibus ouvindo, está lavando louça, ouça. Hoje há muitos podcasts que você pode ouvir e entender a palavra. Me ouve, por favor. Eu coloco lá durante a semana. Eu estava mostrando para o irmão ontem. Falei, irmão, vem ver aqui minha audiência, né? 2 pessoas a audiência, mas tudo bem. Aí eu mostrei para ele, falei, cara, eu não sei o que está acontecendo com esse negócio. Ele falou, por quê, pastor? Falei, cara, tem um povo aqui da Irlanda que está parecendo que está me ouvindo. Falar igual aquele, quando o time está deixando a gente sonhar, né? Singapura, não sei o quê. Ele falou, quantas pessoas da igreja tem? Eu falei, tem 2 que ouviram essa semana. Mas, irmãos, não é por causa de mim. Mas ouça a palavra que eu prego no domingo, coloco durante a semana, pelo menos você falar, pastor, você precisa melhorar, cara. Eu estava me ouvindo, minha filha fala assim, pai, por que você fica se ouvindo de novo? Você não já sabe o que você falou? Aí eu falei, eu ouço, filha. E eu percebi que eu ando comendo muito S, né? No final das minhas fases. Mas me ouça, eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai te edificar. Deus vai falar com você novamente. Nós temos uma série aí, ouça o pastor Aloysio, pastor Joseph Prince, ouve aí de novo o pastor Silvio Galli. Mas coloca aí, nós temos
grandes pregadores, homens de Deus. Nós temos muita coisa ruim também. Depois, se você quiser umas dicas, eu te dou. Mas ouça a palavra, porque deixa eu te falar uma coisa, coloca Romanos 10, 17, Igor. Porque Romanos 10, 17 diz assim, a fé vem pelo ouvir. Olha só, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se é verdade que a fé vem pela pregação, a falta de ouvir pregação, também a fé se vai. Porque se a fé vem pela pregação, a falta da pregação da palavra também faz com que minha fé se vá. Estava conversando com alguém hoje, e aí ele começou a falar de uma pessoa. E aí, como que fulano tá? Tá lá, pastor. Estou chamando para a nossa igreja, para a nossa célula. Falei, faz isso não. E ele falou, não, tá morto lá. Tá morto. E eu falei, mas por quê? Não sei, mas sabe por quê? Porque em muitos lugares não há pregação da palavra. Irmãos, eu não estou aqui para dar minha opinião para você. Eu estou aqui para pregar a palavra de Cristo para você. A palavra do Evangelho para você. Diga amém. Quantos aqui costumam ouvir pregações durante a semana? Vamos aumentar isso. Amém? Segunda coisa, ler a palavra. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Deixa eu dar uma adiantada aqui no meu tempo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrito, pois o tempo está próximo. Ou seja, além de ouvir a palavra, eu preciso ler a palavra. Eu preciso sair daquela porcentagem dos 23% que nunca lê a Bíblia. Irmãos, quanto tempo tem um episódio de uma novela? Pode falar aí. Pode falar, irmão. Não tem problema, sem acusação. A gente está em casa. Oi? 40 minutos tem um episódio de uma novela. Quanto tempo tem um episódio de uma série, mais ou menos, em média? Ninguém assiste série aqui? Eu assisto. 20 minutos? Uma série, é? 20 a 50 minutos, é. Só que você nunca assiste um episódio, né? Eu não sei você. Eu começo a assistir um negócio, eu falo hoje. Aí quando você está terminando, ele coloca uma chave ali, né? Um negócio psicológico que te liga para você assistir o próximo. Já viu isso? Quanto tempo tem um filme? Piratas do Caribe tem umas 2h30. Né? Senhor dos Anéis, então. Quantos aqui já assistiram? Lá no passado, não hoje que você é crente, lá no passado, já assistiram a novela inteira? Levanta a mão aí. Quantos aqui já assistiram um filme inteiro? Quantos aqui já maratonou uma série? Você sabe qual é o maior argumento dos crentes para não ler a palavra? Eu não tenho tempo. Se você ler a sua Bíblia, presta atenção em mim. Se você ler a sua Bíblia 15 minutos por dia, em um ano, você vai ter lido toda a Bíblia. Se você lê 5 minutos por dia da sua Bíblia, em 3 anos, você terá lido toda a sua Bíblia. Não me responda, mas quantos aqui já leram a Bíblia toda? Alguns levantaram a mão, amém. Quanto tempo nós gastamos em redes sociais por dia? Pastor, é a lei? Não, o que eu quero te dizer é o seguinte, filho. Você sabia que se você resolver falar assim, eu não vou dormir, vou ler a Bíblia direto, você gasta 72 horas para ler a Bíblia toda? De ponta a ponta? E que as pessoas em 2 semanas, elas assistem mais de 72 horas de televisão? Você sabe o que isso é legal? Que nós não teremos desculpa de dizer que nós não temos tempo para ler a Bíblia. Nós precisamos, irmãos, pegar um plano bíblico. Está lá, nós colocamos o plano bíblico de novo convertido para a igreja. Quantos de nós estamos lá seguindo o plano bíblico? Quantos de nós estamos lendo lá 3 capítulos por dia? Mais um salmo? Quantos de nós temos reservado tempo?
Então nós precisamos reservar tempo. Nós precisamos separar 15 minutos, 20 minutos, para nós lermos a nossa Bíblia. Eu estava ouvindo um testemunho, Robert Sumner, ele fala no livro dele, que, olha, presta atenção nesse testemunho, que lá na cidade do Kansas, teve um homem que ele foi gravemente ferido por uma explosão. Então, nessa explosão, esse homem, ele acabou perdendo os braços, acabou deformando completamente o rosto dele, então ele perdeu a visão, e ele tinha acabado de se converter. E aí, não sei se foi no trabalho, então ele acabou sendo gravemente ferido, ficou cego, perdeu as mãos, seu rosto deformado. E uma das maiores decepções que esse homem teve é que ele não poderia ler a Bíblia. Porque agora ele estava cego, não podia ler em braille com as suas mãos. Então ele ficou sabendo de uma senhora na Inglaterra que lia braille com os lábios. Então ele descobriu uma senhora que lia com os lábios. Então ele comprou uma Bíblia em braille. Braille é aquela, tem uns códigos. E aí os deficientes visuais, eles colocam as mãos e aí pelos símbolos eles conseguem ler. Todo mundo sabe o que é braille, ok? E aí ele descobriu essa senhora que pelos lábios ela encostava nos símbolos e ela conseguia ler. Então ele falou, vou fazer essa prática para eu ler a Bíblia. E quando a Bíblia chegou, ao colocar os lábios, ele percebeu que também os seus lábios tinham sido lesados, as terminações nervosas, e que os lábios também não sentia, não sei se é símbolos, letras, do braille, e ele também não poderia ler com os lábios. Mas ele continuou tentando, em uma das suas tentativas, a sua língua encostou naqueles símbolos do braille. E Robert Sumner, ele conta que quando ele tinha terminado de escrever o livro dele, esse homem já tinha lido a Bíblia 4 vezes inteira com os seus lábios, com a sua língua. Esse homem com a língua, encostando lá, ó, ele leu a Bíblia inteira 4 vezes. Eu li isso ontem na hora que eu estava preparando a palavra, terminando meu esboço, e depois que eu li, eu tive sério problema para dormir. Sem acusação, em paz. Mas eu falei, se esse cara com a língua leu a Bíblia 4 vezes, eu com visão, quantas vezes na minha vida eu vou ler a Bíblia inteira? Né? A gente podia pegar algumas pessoas e colocar elas para ler a Bíblia com a língua, né? A gente resolveu. Deixa para lá, isso não tem nada a ver com hoje. Mas, irmãos, você ouve um testemunho desse? Você ouve um testemunho desse? Não te constrange, não? Quantos aqui se sente constrangido? A falar, rapaz, a partir de amanhã eu vou pegar esse negócio aqui e vou ler inteiro. Estava lá, não precisa ser com a língua não, mas com a visão mesmo. Eu estava atrasado, mas, irmão, eu vou ler. Eu vou ler. Quantos aqui vão ler a Bíblia inteira esse ano aí? Diga amém. É para você. Pastor, sou novo convertido. Não sei ler. Irmão, o cara era cego. Hoje você tem a Bíblia em áudio. Não há desculpa. Amém? Terceira coisa, estudo da palavra. Então, primeiro, ouvir a palavra. Segundo, ler a palavra. Terceiro, estudo da palavra. Lá em Esdras, capítulo 7, verso 10. Esdras 7, 10. Diz assim. Esdras aqui, só para você entender o contexto. O povo estava reconstruindo o templo. Enquanto Neemias foi o cara que foi para a parte braçal, Esdras foi o responsável por trazer uma reforma da palavra. E Esdras, então, ele era ali um escriba. E Esdras, ele só tinha a Torá. Ele não tinha de Gênesis, Apocalipse, como nós temos hoje. Ele só tinha a lei, que era Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Então, esse era o canon bíblico que Esdras tinha. E olha a postura de Esdras. Diz assim, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor
e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então Esdras, ele resolveu se dedicar, ele resolveu se dispor no seu coração. Para quê? Para ler a palavra, para estudar a palavra, para praticar a palavra e para ensinar a palavra. Qual a principal diferença entre eu ler a Bíblia, o que já é algo maravilhoso, é o primeiro passo que nós precisamos dar, e eu estudar a palavra? É que a leitura, ela é devocional. Então eu leio a palavra de forma devocional, mas o estudo, eu analiso o texto. Uma outra diferença é que a leitura é para refrigério da minha alma, mas o estudo envolve eu descobrir qual a intenção do autor. Por que esse texto foi escrito? O que o autor queria? A leitura, irmãos, eu vou dar um exemplo aqui. Sabe quando você vai... Imagina você passeando em um lago. E você passeia num lago num barco a motor. Então você passa rapidamente pelo lago. É muito gostoso. Mas o estudo da palavra é você entrar no lago com um barco. Mas esse barco não é a motor, esse barco é a remo. Então você vai, imagina que esse barco tem um fundo de vidro. E aí você ali está navegando, está remando, mas você olha os peixes que tem ali nesse lago e fala, nossa, que tipo de peixe tem nesse lago aqui? Qual o tipo que tem aqui? Esse lago é limpo? Como que é esse lago? Quais são as árvores que tem em volta dele? Eu não dou apenas uma passada, mas eu faço uma análise, olhando cada detalhe da palavra. Esdras, então, ele traz essa reforma para o povo, mas para isso ele precisou de disposição. Fala comigo, disposição. Estudo, prática e ensino. Por que nós não estudamos a palavra? Porque estudar a palavra leva tempo. Estudar a palavra leva tempo. Pedro diz lá em, acho que é 2 Pedro, ele diz assim que os escritos de Paulo era difícil de entender. Vê se é 2 3,16, Igor. Ele diz que os escritos de Paulo era difícil de entender. Irmão, se Pedro achava os escritos de Paulo, que ele já considerava como escritura, difícil de entender, aleluia, acertei. Oh, glória. Olha o que diz. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, Pedro aqui já considerava os escritos de Paulo como sagradas escrituras, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Se Pedro achava os escritos de Paulo, a palavra, difícil de entender, nós também precisamos saber que nós precisamos de tempo. E olha o que ele diz, que os ignorantes e instáveis deturbam, como também deturbam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então nós precisamos de tempo, dedicação, leitura. Eu quero concluir dizendo para você que na antiga aliança, o povo, eles tinham que eles mesmos guardar a lei no coração. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Na antiga aliança, como que era? Como que o povo fazia? Na antiga aliança, o próprio povo era o responsável por guardar a palavra no seu coração. Olha o que diz. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 7. Tu as inculcarás. Sabe o que é inculcar, irmão? É você enfiar na cabeça da pessoa. É você pegar e falar, vai entrar na sua cabeça de qualquer jeito. Eu vou repetir tanto que você vai aprender. Tu inculcarás aos teus filhos e falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Versículo 8. Também os atará como sinal na tua mão. Eles tinham que pegar parte da Torá e tinham que colocar na sua mão, para não esquecer. E ele continua dizendo, e te porá por sinal entre os olhos. Então na testa também eles colocavam parte da Bíblia. Para quando o outro olhar, Gênesis está escrito aí na sua testa. Versículo 9. E escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então na batente da porta, na porta,
eles tinham que escrever a lei. Agora, pastor, como que é a nova aliança? Na nova aliança, lá em Hebreus 8:10, ele se cumpre uma promessa de Jeremias 33, se cumpre uma promessa que diz assim: porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu povo, e ele será o meu Deus. Na antiga aliança era algo externo, e o próprio povo tinha que guardar. Mas na nova aliança, quando você lê a palavra, é como uma folha em branco. Seu coração é essa folha em branco. Mas quando você lê a palavra, o Espírito vai imprimindo a palavra no seu coração. O Espírito vai imprimindo no seu coração. E aí, quando o diabo ele vem tentar você, quando ele foi tentar Jesus, você pode responder: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de... Mas como que o Espírito imprime a palavra no meu coração? Quando eu leio a palavra, quando eu ouço a palavra, quando eu estudo a palavra, o Espírito imprime no meu coração. Sabe, irmãos, nós precisamos, então, na nova aliança, entender que entre nós, ter a palavra impressa no coração, pode vir aqui os irmãos do louvor, ter a palavra impressa no nosso coração, não tem a ver com ser pastor, não tem a ver com cargo, mas na nova aliança, Deus deseja que, desde o irmãozinho que chegou hoje na célula, ao irmãozinho que está começando, que precisa ouvir a palavra porque não sabe ler, Deus deseja que eles tenham a palavra no seu coração. Olha o que diz o versículo 11 desse texto de Hebreus 8. Olha o que diz, projeta para mim, Igor. Pode ficar de pé no seu lugar. Aleluia. Olha o que diz, Hebreus 8, 11. E não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Desde aquele irmãozinho lá da célula que está começando agora, até aquele que você acha que é o mais sábio da vida da igreja, vai conhecer ao Senhor quando ele ler a palavra e o Senhor imprimir a palavra no seu coração. Eu não sei se você está aqui e você se acha o menor, mas eu quero dizer algo para você, que é para você essa palavra. É para você essa transformação. Lá em 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo, ele diz que toda palavra de Deus é útil. Toda palavra de Deus é inspirada. Olha o que diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A palavra de Deus é útil para sermos ensinados, sermos repreendidos, corrigidos e educados na palavra. Você quer ter uma vida transformada? Ter uma vida de disciplina na palavra, juntamente com a sua vida de oração. Quantos aqui, como eu, sinceramente, admitem que precisa crescer na palavra? Você vai orar agora enquanto nós cantamos. Nós vamos firmar um compromisso com o Senhor de sermos o povo da palavra. Aleluia. De todas as provas que eu já passei, bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar.
E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e sabe que dele não se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Você pode dizer nessa noite que você quer ser alguém conhecido porque ama a palavra, ser alguém conhecido por alguém que tem um coração queimando pela palavra. De todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, gente, às vezes ouvir acusações do vil tentador, lembrança do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás. Na cruz tudo já venceu e sabe que ele não se lembra mais. Eu canto. Erga suas mãos, declare que não há mais condenação. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, amado Jesus. Sim, Pai, nós oramos debaixo dessa palavra. Ó Deus, que a partir de hoje nós viemos ter um coração voltado para a leitura da Bíblia, para ouvir pregações de homens, de mestres que são usados pelo Senhor para nos edificar. Senhor, também nos dá um coração de estudar a Tua palavra, para que nós possamos rejeitar todo ensino errado, mas também para que nós possamos ser ensinados, para que possamos ser corrigidos. Deus, que nós viemos olhar para a palavra com a ótica da graça. O centro da Tua palavra é Jesus. O centro da Bíblia é Jesus. Tudo aquilo que está na palavra aponta para o Senhor. Deus, que nós viemos ser como os discípulos de Emaús, que tenhamos o coração queimando, tenhamos o coração ardendo, ao ouvir, ao ler, ao estudar a palavra. Senhor, levanta, Senhor, pessoas, que a partir de hoje seja praticante, não apenas ouvinte, mas praticante da palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Sabe, nós vamos ofertar ao Senhor, e nós ofertamos ao Senhor também, com alegria, porque a palavra tem se cumprido em nós. A palavra tem se cumprido em nós. Em Provérbios 3, ele diz, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração, não estribes no teu próprio entendimento, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, inclusive na vida financeira.
Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para a tua alma. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Quero dizer, irmãos, que não falta suprimento para nós em tempo de crise. 2021 não vai faltar suprimento para nós. Sabe, não estou te dizendo que você vai ficar rico, mas eu estou te dizendo o seguinte: não vai faltar nos teus celeiros abundância daquilo que o Senhor tem para nós. Não faltará, porque nós cremos na palavra, nós cremos que toda palavra é palavra de Deus, e que a palavra se cumpre em nós. Também queria que você pegasse a sua oferta, o seu dízimo. Levante ao alto. Mesmo você que não pôde trazer a sua oferta hoje, não pôde trazer o seu dízimo, nós vamos orar por você. Você que está aí na sua casa. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Oramos abençoando cada dízimo, cada oferta. Oramos abençoando a vida financeira de cada um dos irmãos. O mundo continua em crise, mas nós continuamos em Cristo Jesus. E cremos que não faltará abundância em nossos celeiros. Os nossos celeiros transbordarão. E quando eles transbordarem, nós poderemos também abençoar aquelas pessoas que estão do nosso lado. Pessoas que estão do nosso lado comerão dos celeiros transbordantes que o Senhor colocarão em nossa vida. Deus, eu oro por porta de emprego ainda essa semana. Só abra uma porta de emprego digna, que eles possam continuar servindo ao Senhor. Senhor Deus, eu oro por provisão, por milagres, ainda essa semana na nossa vida financeira. Deus, eu sinto o ambiente, Senhor. Eu sinto o ambiente das bênçãos do Senhor na vida financeira essa semana, Pai. Deus, portanto, eu quero liberar essa palavra sobre a vida dos meus irmãos. Que muitos deles viverão milagres financeiros essa semana. Deus, eu não sei se é para alguns ou para todos, mas eu sinto no meu espírito o Senhor liberando. Deus, libera sobre os negócios. Libera sobre a sua vida, Senhor. Deus, eu sei que as janelas do céu já estão abertas por causa da obra da cruz. Nós queremos ofertar com alegria, porque a abundância do Senhor para nós, nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Antes de você sair do seu lugar, você quiser ofertar, pode trazer, melhor, pode trazer, depois eu dou o recado. Para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. Essas palavras ficam investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação para quem está em ti, querido Jesus. Amém. Os irmãos que agora nós temos a nossa própria conta da igreja. Então, quando você quiser ofertar diretamente na conta da igreja, a conta está ali, tá bom? No banner. Então, agência Bradesco 1158, conta corrente 2636999. Se você quiser fazer Pix também, é só ter um CNPJ ali, você faz o Pix também na sua oferta. Se você quiser também, pastor, eu não ando mais com dinheiro físico, a gente também tem a maquininha ali que você pode fazer. Então, nós temos a conta. A única coisa que eu peço para você é sempre manda o comprovante da sua oferta para nós, porque para a gente, para o nosso